volta um pouco. Eu quero saber como é que você se meteu nessa vida. Volta Como é que eu me tudo, meti meu nessa filho. Volta vida? tudo. Volta tudo. Você nasceu onde? Não, voltar tudo. Tudo. Tá. Eu nasci em Salto, interior de São Paulo. Fui criado Por que não ficou lá? Porra! Não, pela paz! Caralho, Cris. Pela paz, eu tô falando. então. Não! Eu tô falando pela paz de espírito! Ele Não foi nunca isso. mais ajuda na tributação Pô, dos claro seus que foi. todinhos. Não foi isso. É claro que foi! Não foi. Você podia falar pra mim também, por que ela ficou em Sorocaba Paz? Nada disso. Amanhã o projeto pra tributar Não foi a podcast. intenção dela. Canal de corte tá sendo abolido. Não, porque é uma paz, entendeu? Ela quis Eu dizer, penso por que isso. você se meteu nessa vida? É, entendo, Cara, entendo. eu fui pra Sorocaba esse final de semana fazer show, você vai andando e fala assim, por que, gente? Eu tava tudo tão Sim. tranquilo Não, na minha é a paz. vida. A paz faz falta, faz muita falta. E aí eu fui criado em Indaiatuba, que é uma cidade do lado. Uhum. Tudo ali na região de Campinas. E aí voltar tudo, bom, no começo eu queria ser lixeiro. Que eu achava legal tanto ficar acordado de madrugada como correr atrás do caminhão de lixo. Que eram duas coisas que minha mãe não deixava fazer. Nem correr atrás do caminhão de lixo, nem ficar acordado até tarde. Eu sou rebelde. E aí depois passou, aí depois eu queria ser policial. Aí meu pai me levou para um posto policial no meio da estrada. E aí, atenção policiais. Onde é que eu... Atenção policiais. Nada contra vocês, foi só a primeira imagem que eu tive e ficou estereotipado na minha cabeça, mas você sabe que eu tenho um completo respeito pela polícia e veio a polícia, muito bem. Ele sempre explica tudo assim. Disclaimer antes da resposta pra não... lógico, político você tem seus... Porque senão você vai tomar, né? Exatamente. E aí eu cheguei, aí tá um policial gordo, mais gordo, muito gordo, com os dois pés em cima da mesa, e com alguma coisinha assim, ele tava comendo alguma coisa que tava muito oleosa, assim, que o pacote de papel tava transparente. E vendo uma televisão chuviscada, assistindo o basquete. Caramba, você deu detalhes bem Porque específicos, né? foi um momento da minha vida marcante que mudou o rumo da minha vida. Porque eu tenho certeza que eu seria policial, se não fosse aquela cena. Você tava determinado. Tá determinado. Aí meu pai me levou lá e tal. Não sei se ele já foi previamente na intenção de destruir meus sonhos. Foi uma coincidência. E aí desisti. Aí eu... Você tinha quantos anos isso? Você lembra? uns 7, 8. Tá. Pequenininho. Aí eu quis ser designer de games. Boa. É sua vibe, né? E aí eu estudei com uns 13, 14 anos pra passar num vestibulinho no colégio técnico da Unicamp de Limeira pra fazer processamento de dados. Aí eu passei, aí eu fui sair de casa, fui morar com 14 anos lá em Limeira pra fazer processamento de dados. E aí fui seguindo e tal. Só que aí no último ano eu tava vendo que eu não ia ser designer de games, eu ia ser designer de sistemas de mercearia. Que eu não era tão bom quanto meus amigos. E aí, meu professor de história também começou um debate sobre o Bolsa Família. E aí eu me interessei, falei, nossa, que programa legal e tal. E tava rolando as manifestações, né, 2013. Então o tema política tava em alta e eu comecei a me interessar. Falei, pô, que programa interessante e tal. Ele falava que era a razão do país estar crescendo, era o Bolsa Família. Eu falei, pô, então vou ver como é que funcionou, como é que foi implementado. Aí eu discordei do meu professor, vi que não era bem aquilo ali. Fiz um vídeo pros meus colegas lá, pro meu professor. Só que eu postei no YouTube, e aí outras pessoas começaram a assistir, aí espalharam o vídeo e pediram pra eu falar sobre outras Você coisas. tava com 16 anos. Com 17. Caramba, velho. E aí foi isso. E começou. E aí continuei fazendo vídeos, o canal foi crescendo, fui conhecendo pessoas pessoalmente. Conheci o Danilo em 2014 nas eleições. Que eu fui contratado para fazer rede social de um candidato a deputado estadual que perdeu. E nessa época que eu conheci também o pessoal do MBL. Que aí eles estavam fazendo campanha para outro candidato a deputado estadual. Os dois perderam, aí no segundo turno a gente decidiu fazer um vídeo junto, que era um vídeo com o Danilo, mostrando como é que tava o Brasil em 2018. Era uma distopia, assim, que ele tava apresentando no jornal norte-coreano, assim. Tipo, o PT ganhou, a gente tá na ditadura, e aí ele tava fazendo o apresentador desse jornal distópico. E aí a gente escreveu as piadas, fez o roteiro. Você escrevia, então? Isso. Escrevia é uma palavra muito forte. Não é pra fazer piada. É uma palavra muito forte. Não, porque quando procura sobre você, tá sempre escritora. Mas passei a escrever depois. Ah, tá. Passei. Saquei. Escritor tá a sua função principal. Inclusive, tenho 2 livros. Esse ano sai o terceiro, se tudo der certo. Que é sobre os principais temas de debate da política brasileira atual, pela editora Almedina. Inclusive, meu editor tá me cobrando pra eu revisar. Uma última vez, eu vou entregar amanhã. Aí distribui por todo o Brasil. Todo o Brasil. O primeiro foi o Quem Esse Moleque Vai Estar na Folha, né? Sim. Que foi o período que eu fui colunista da Folha.
pela editora Simonsen. E aí foi um grupo o que eu escrevi junto com o Renan, que foi como um grupo de desajustados derrubou uma presidente, que foi pela editora Record também, que o nosso chefe era o grande Andreasa, que hoje tá na Band News. Perfeito. Ele tem jeito de ser muito gente boa, André. Gente fina. É. Gente fina. Mesmo porque a gente atrasou a entrega do livro 2 anos, né? Então, se ele quisesse, ele podia ter executado a minha cueca. Mas ele não quis. Ou seja, gente fina. E o Rodrigo também, só porque você falou da Simonson e eu não citei o Rodrigo também. Te amo, Rodrigo. O Rodrigo é Pra ele não incrível. ficar com Pra ele não ciúme. ficar com ciúmes que Foi o eu editor falei. do meu primeiro livro. Muito Ele bem. é Então, muito sim, querido. escritor. Kim Kataguiri, escritor. Viu? E Agora o sim. terceiro é sobre o quê, perdão? E o terceiro vai ser sobre Temas. temas de debate contemporâneos. Então, por exemplo, legalização de droga, sobre aborto, sobre casal gay poder adotar crianças, sobre privatização, sobre previdência, sobre sistema tributário, sobre temas no geral que as pessoas debatem na política hoje. E de Boa. uma perspectiva mais simples, assim, mais mastigado, mais pra quem quer... Porque muita gente pergunta, Mas tem participação de outras pessoas no livro? tem uns 2, 3 convidados, mas a maior parte é eu pegando, compilando os argumentos e deixando o mais simples possível. Perfeito. Você tem uma defesa de algum lado da ótica ou você só explica o... Tem a defesa, tudo de uma perspectiva liberal. Tá. Entendi. Você acha que falta um posicionamento, de maneira geral, dos políticos hoje? Que não falam muito de temas assim porque sabem que se falar, perde um lado ou perde o outro? Acho que hoje nem tanto. Antes acho que mais, né? Que era a escola Maluf, assim, de pergunta de uma coisa, eu falo que fiz um viaduto. Mas hoje em dia, acho que cada vez mais os políticos se posicionam, né? O problema é que com o bolsonarismo eles passaram a se posicionar de uma maneira superficial e burra, né? Então... O cara muitas vezes assume uma posição, mas sem ter a menor ideia de qual é o fundamento pelo qual ele defende aquela posição. Então, sei lá, o próprio Bolsonaro, um ano antes de promover a reforma da Previdência, ele estava discursando contra, falando que nordestino ia trabalhar até morrer. E aí depois ele passou a defender, toda a base dele passou a defender junto, mas sem muito ter na cabeça o porquê, qual que é a razão, por que o nosso sistema não funciona, qual que era o nosso sistema, para qual sistema a gente queria ir. Entendi.